esse é o melhor anime de todos. O maior anime de todos os tempos. Uma das maiores peças de entretenimento já vistas na história do planeta Terra. Eu não sei como eu não estive disposto a reassistir essa coisa após, sei lá, 7 anos desde a primeira vez que eu vi. Eu acho que nunca vai haver um anime que me impactou tanto quanto Mirai Nikki. Porque durante os 26 episódios eu nunca senti tanto sono, vontade de morrer e vontade de denunciar alguém na Polícia Federal por ter produzido essa porra. Foi uma experiência, assim, entendeu? Nossa. Essa é a melhor intro de vídeo que eu já vi na minha vida. E aí, rapaziadinha, tudo bem com vocês? Eu sei que eu dei uma sumida depois que eu postei o meu primeiro e único vídeo do canal, que foi sobre The Owl House, o final de The Owl House. É que muitas coisas aconteceram comigo esse ano, e uma das coisas que aconteceram comigo esse ano incluem Mirai Nikki. Eu não sei nem por onde começar a falar sobre Mirai Nikki. Eu só sei de uma coisa. Eu passei muito tempo assistindo essa porra dessa atrocidade em chamada com o meu amigo. E a gente chegou à conclusão de que a gente teria que gravar um vídeo sobre isso. E que a gente faria vocês sofrerem uma parcela do que a gente sofreu durante esses 26 episódios de tortura psicológica. Porque se eu aguentei 8 horas de Mirai Nikki, eu sei que vocês conseguem aguentar uns 20 minutos de vídeo. A gente vai abordar muitas coisas nesse vídeo, então muito provavelmente ele vai acabar ficando um pouco grande, mas não vai nem ter comparação com o que a gente passou, então eu peço a compreensão de vocês. O que você tem a dizer? A sua defesa. Oi. Oi, tudo bom? E faz 6 meses que a gente assistiu Mirai Nikki. 7 meses. 7 meses? A gente escreveu esse negócio, a gente escreveu um roteiro inteiro, entendeu? A gente escreveu um roteiro, a gente assistiu 26 episódios em cal. Aí a gente falou, mano, a gente tem que falar sobre isso. É isso que eles chamam de transição, ultimamente? Tem sido? Xiii. Você com certeza já ouviu falar de Mirai Nikki. Eu sei que foi o primeiro anime de muita gente que adentrou no mundo otaku lá por volta dos anos de 2012, 2013. Pelo menos foi o meu caso. O primeiro anime que eu assisti quando eu queria ser otaku e descolada e legal e ter amigos na escola foi Mirai Nikki. E na época eu achei a coisa mais foda do mundo. E passou um tempo e parecia ser só uma memória distante. Aí de repente no começo de 2023 eu tava com meu amigo, a gente decidiu assistir esse negócio pelo meme, né? E a gente tava muito com o pensamento de que, tipo, nossa, mas não deve ser tão ruim quanto a gente se lembrava. E realmente, não era tão ruim quanto a gente se lembrava. Era muito pior do que a gente se lembrava. Enfim, se você, como eu, é uma criança dos anos 2000 ou do fim dos anos 90, com certeza você já deu de cara com alguma pessoa comentando disso pela internet, algum cosplay de Gazai Uno, alguma yanderezinha de 14 anos, alguma coisa do tipo. Ou alguém comentando na sua escola, assiste Mirai Nikki, é tão legal, eu sou tão descolada, eu sou tão Ed, uou! Você provavelmente deve lembrar de assistir e ter odiado, mas você pode ter achado muito foda na época, assim como eu. Tal aberração foi concebida a nós pelo diretor Naoto Osoda e animado pelo estúdio Asread. Essa obra-prima nipônica do entretenimento é muito mais do que vocês pensam, porque além de mal feita, ela também consegue ser uma cópia barata de Neo Genesis Evangelion, ou mais especificamente um Sekai Kei mal feito. E antes de mais nada, é bom lembrar que obviamente esse vídeo tem spoilers, fora os próprios gatilhos do anime de cenas muito mal construídas dentro da trama que consistem em morte, abuso de animais, abuso infantil, stalking, violência doméstica, gaslight, suicídio, abuso de substâncias, estupro, pedofilia, sexualização de menores, estupro de vulneráveis, sequestro, assassinato, tortura, nudez explícita necessária, tanto de adultos quanto de menores, vômito e história extremamente dolorosa de se comparar ao longo de 26 episódios. Esse aqui Mirai que marcou a pré-adolescência de muitos entusiastas do Assist Gore, porque são muito legal, que tava no auge dos seus 11 anos de idade, 11 a 14 anos de idade, foram tirados aí da sua mãe, introduzidos na teta da maldade, ou melhor, universo otaku, né? Porque a gente sabe como funciona, quando você entra nisso não tem como sair. Sabe aquele moleque, Marquinhos, que assistiu Death Note legendado em espanhol no YouTube em 144p, ficou achando fodão, frio e calculista, querendo ser que nem o Light? Então, o Death Note e outras coisas da época, tipo Another, Tokyo Ghoul e afins, Mirai Nikki é um dos primeiros contatos que essa geração teve com sistemas mais pesados, não necessariamente seja a melhor forma. E quando entrou, causou danos irreversíveis, tipo o Amino.
Mas afinal, sobre o que é Mirai Nikki? O anime mangá conta a história do Amano Yukiteru, um menino que é isolado na escola, blá blá blá, esse tipo de coisa que o estereótipo de garoto sozinho na escola, anime, tipo, já deu, né, galera? Ele tem 14 anos, depressão e daddy issues e os pais estão mortos. Ele anota tudo sobre o dia dele num diário que ele tem no celular. E ele, por algum motivo que foda-se, consegue se comunicar com Deus. É, Deus, tá ligado? Tipo, aquele cara branco que mora no céu. Essa é a parte mais legal. O conceito de Mirai Nikki é muito bom. Os diários, eles são celulares que mostram o futuro de alguma pessoa ou situação. Ele se adequa com a personalidade do portador, a sua especialidade, a sua profissão. Então, por exemplo, o policial tem um diário de investigação e a terrorista tem um diário de fuga, porque quando ela faz um ataque terrorista, ela tem que fugir. Basicamente, Deus pega esses diários e dá na mão de 12 negros e fala assim: vou começar um jogo. Quem matar os outros 11 ganha e vira Deus. E aí, basicamente, é um Battle Royale de Nokia. Nesse tópico a gente vai repassar cada um dos personagens principais mais ou menos na ordem que eles aparecem, que são os 12 participantes do jogo e os que têm o mínimo de relevância na trama pra gente poder falar mal de todos eles com mais propriedade. O Amano Yukiteru é o protagonista e ele é um personagem com muitas influências da onda de protagonistas meio shinji das ideias, porque ele é um covardão que não tem boa relação familiar ou que os pais estão mortos eventualmente, aí olha o spoiler de Mirai Nikki que eu acabei de dar na cara de vocês, e ele anda meio sozinho na escola, não tem amigos e tem uma maluca meio obcecada por ele. Ele tem a participação ativa quase nula, até tipo metade do anime, e quando ele começa a tomar decisões é só tipo muito ruim, óbvio e meio burro. Os conflitos emocionais dele poderiam ser legais, mas são feitos de forma muito patética, principalmente tudo relacionado ao pai dele. Pai esse, aliás, que é simplesmente um merda, deixando claro pra gente de quem o Yuki herdou essa personalidade de bosta, porque o infeliz casualmente dá uma facada na mãe do moleque e mata ela, além de ter deixado o filho e Yuno pra morrer numa explosão só pra salvar a própria pele. E o pior é que o Yuki perdoa ele. O diário do Yuki basicamente funciona da seguinte forma: ele consegue prever, receber mensagens de tudo que acontece ao redor dele. O diário do Yuki, ele consegue ser muito útil em situações em que ele precisa saber o que acontece ao redor dele pra ele poder prever e impedir alguma tragédia. Só que por outro lado, o diário dele não diz pra ele o que vai acontecer com ele. Aí nisso nós entramos em uma personagem muito importante, que é a Gasai Yuno. Pra quem não conhece, ela é a verdadeira protagonista, basicamente. A primeira Fenas maluca. Ou se não for, a Fenas maluca mais famosa. Ela é a mulher Mirai Nikki. O nome dela é Gasai Mirai Nikki Yuno, com Y de Yandere, maiúsculo. E ela é totalmente maluca. Embora o conceito de Yandere já exista há um bom tempo, não dá pra negar que a personagem da Yuno Gasai popularizou ainda mais esse gênero de menininha psicopata, que é obcecada pelo cara que ama e que faria atrocidades por ele, o que inclui desde perseguição até sequestros e assassinatos em série. Sim, Yuno, a culpa é sua, eu espero que você esteja feliz. Ela é a referência mais famosa quando se trata de yanderes, e o mais frustrante é o quanto essa cultura de psicopatia e obsessão feminina é romantizada até hoje, tanto nos mangás e animes que vieram posteriormente, quanto pelas pessoas que consomem esse tipo de conteúdo. A Yuno, inclusive, é a favorita de uma galera dentro do fandom de Mirai Nikki, o que é totalmente compreensível, já que ela carrega a trama nas costas, enquanto o Yuki não faz porra nenhuma, porra do anime inteiro. E isso só reforça o quanto as pessoas amam endeusar psicopatas. E o Yuki é literalmente o cachorro dela, querendo ou não, todas as insanidades que a Yuno faz ao decorrer dos episódios e que a trama chega até a romantizar, de certa forma, foram eventos pontuais que fizeram a história andar. Sem ela, Mirai Nikki não seria nada, basicamente. Tá, primeiro um que não importa, que é o professor assassino que morre no primeiro episódio, que tipo, ninguém lembra desse cara. Tipo, é só, tá, o cara que morreu. E tipo, ele morre em 5 minutos. É verdade, tipo, teve um puta suspense o episódio inteiro pra esse cara aparecer, que tipo, tinha alguém querendo matar Yuki, aí ele mata ele com um dardo, é incrível. Ele atira um dardo no celular dele, desafiando todas as leis da física, então meio que foda-se, a gente não precisa falar muito dele. Enfim, agora deixa eu falar da Nona, ou da Uri Minene, ou a melhor personagem desse mangá e anime, a melhor. A Uri, ela é a personagem de Mirai Nikki. Ela é basicamente o tipo de anti-herói muito mais carismática, já que os personagens principais são irritantes e 99% do tempo eles me causam raiva. E, tipo, a introdução dela é absurda, idiota. Eu acho maravilhoso. Ela é uma personagem tão boa que ela basicamente foi sendo arrastada pelo autor até o final da história, porque ela é maravilhosa. Ela, junto com a Yuno, faz as coisas do universo andarem. Sempre que ela tá em tela, as coisas parecem ter urgência. Tanto
tanto, sei lá, no começo a introdução dela é imbecil e ela sai correndo com uma moto que ela tira do cu, é muito bom. Ela tá metida na maior parte dos plot twists e situações de merda que o Yuki e a Yuno eles estão. Tanto que ela vai ser um dos personagens mais relevantes até o final. Final, eu tô falando, último capítulo do mangá. E se torna imorrível, imortal. Ela renasce, o espírito dela como... Pô, é muito foda, velho. E, tipo, depois de ter o olho perfurado, ela é sequestrada por um aspirante a justiceiro Power Ranger muito lombrado. E a trama guia ela até o templo Omekata. E aproveitando essa abertura, uma das coisas mais recorrentes e incômodas no anime é a constante sexualização das personagens femininas menores de idade. Mirai Nikki, ele tem bastante menor de idade com pouca roupa ou pelada. E no caso não é o caso da Ouro Minene, porque ela não é menor de idade, mas mesmo assim ela só, tipo, fica pelada, presa porque, tipo, alguém precisa bater punheta por isso. E também não é como se fosse algo de lei nos animes, tipo, as pessoas, elas precisam parar de glorificar esse tipo de coisa. Mas eu quero saber o que tá acontecendo na história. Não ver a Nona algemada, pelada, só de calcinha com a seta de fora, numa cela, num porão, sei lá, conversando com um cara que sequestrou ela, já seria algo mais agradável. E a gente tem o Nishijima, que é o namorado policial dela. Por incrível que pareça, é o cara mais normal desse rolê todo. O Nishijima é basicamente uma tentativa de desenvolver um lado mais humano na Yuryu, e ele aparece basicamente como o ajudante do quarto jogador, que é o Keigo Kurisu. Ele, assim fala o nome dele, Pedro? Eu não sei, mano, mas deve ser. Eu não sei falar japonês. Eu também não sei falar japonês. Eu sou só nerd também. Ele era pra ser um personagem maravilhoso. O Keigo é um delegado de polícia que tá tentando ganhar o jogo, virar Deus, pra salvar o filho dele que tem uma doença fodida, já tá condenado à morte, assim, dos caralho. Poderia muito ser utilizado de uma forma interessante. Eu senti que a morte dele foi muito precoce. Sei lá, assim como a Uryu, ele fazia parecer que a polícia era uma força maior na história, sabe? Porque ele toma atitudes, ele faz muito do começo da trama se desenvolver e mostrar que eles não vão ter que lutar apenas contra portadores de diário, mas eventualmente vão ter que tomar cuidado com não serem capturados pela polícia ou coisas da sociedade, sabe? Pena que depois, com as coisas que acontecem, não rola mais. Ele mais pra frente, tudo isso vai se perdendo e vira só um personagem com uma backstory triste pra você ficar com pena até ele basicamente morrer da forma mais estúpida possível. E ele identifica um grande problema, que vai ser recorrente em Mirai Nikki pra caramba. Que quando o personagem não é sensal, ele só é muito irritante. E aí, pra você ter algum tipo de empatia e se apegar esses personagens, antes deles morrerem e ficarem muito tristes, eles têm que ter um flashback triste. Porque se não tiver um flashback triste, você só fala, graças a Deus que esse personagem morreu. E é uma pena, porque o Keigo Cruz, ele é um personagem que ele poderia ser muito foda. Tipo, ele é um policial, detetive, chefe da polícia, pá. E voltando pra essa questão da sexualização em Mirai Nikki, certas temáticas da trama, principalmente essa questão dos estupros da seita Omekata, são tratadas de forma totalmente grotesca e desrespeitosa. Eu achei importante enfatizar no começo do vídeo, por se tratar de um tema muito pesado e sensível pra muitas pessoas. Eu sei que na mídia japonesa e em outras obras ao redor do mundo em geral tem umas coisas que as pessoas consideram ser muito piores, mas a forma como colocaram os flashbacks dos abusos da Tsubaki de forma tão escancarada e nojenta em tela é terrível. Ainda mais considerando que ela tem, tipo, 14 anos. E que ela era mais nova quando isso aconteceu. Mirai Nikki usa essas temáticas pesadíssimas pra construir uma narrativa da forma mais apelativa e mal feita possível. Aí, beleza, né? Depois desse absurdo, a gente tem esse pirraio fudido que ficou órfão depois que a Yuno matou os pais dele no incidente da seita Omekata. E, convenientemente, a mãe do Yukiteru fica responsável por cuidar dele. E, convenientemente, ele e a Yuno ficam tentando matar um ao outro no episódio. E é muito engraçado que algumas coisas nesse anime são extremamente convenientes e sem sentido. Como, por exemplo, a cena em que o pirraio de 4 anos em questão consegue comprar sozinho Um gás venenoso imortal. Sozinho. A gente descobre que, por incrível que pareça, ao redor, tipo, de uns 8 ou 9 episódios depois, a gente descobre que o Yuki fala com pessoas da idade dele sem ser a Yuno, uma colega de turma dele, essa guria que só serve pra ficar, por algum motivo, pegando nos peitos da amiga toda hora. E a amiga em questão, que é simplesmente filha do 10º jogador. E ela basicamente armou todo um esquema pra enganar e derrotar o Yuki, chegando a forjar a própria morte pra ajudar o pai. Tipo, ela forjou a própria morte pra forjar o pai. Meu Deus, que família. O pior é que ela seria um ótimo par romântico pro Yuki, se o propósito dela com o personagem não fosse justamente esse e nada além disso. Ela é gente fina, bonita, divertida, não é uma psicopata maluca diferente da Yuno. E elas meio que entram numa breve rivalidade feminina ali, é muito divertido. Como já é de praxe, essa altura do campeonato,
Pro moleque leite azedo mijão que só liga pra si mesmo. Eu não consigo entender exatamente por que o Yuki tem tantos pretendentes. E é aqui que o Aroaxi entra. O Axie, ele vai entrar como uma espécie de detetive juvenil que fez um acordo com o Keigo pra investigar Agasai Yuno. Essa parte é extremamente importante porque é literalmente a porra do plot inteiro do anime, mas a gente fala disso já já. Eu preciso ressaltar pra vocês uma questão seríssima, que é o fato do Axie ser literalmente o Kaoru da Shopee. Se você já viu Neon Genesis Evangelion ou como eu, derreteu completamente seu cérebro e chegou a ver 2 animes, provavelmente você percebeu um paralelo entre as 2 obras. A diferença é que Evangelion é bom. E a premissa de Mirai Nikki, que existe dentro do gênero Seikaikei, assim como Eva, é muito parecida. Eu me arrisco a dizer que foi até inspirada, ou poupando muitos eufemismos, plagiado. As 2 obras têm protagonista solitário, depressivo e bunda mole como a figura feminina que faz tudo por ele. E as 2 obras trazem uma questão de Deus e humanidade e sobre se afirmar como pessoa. E as 2 obras têm um viado dos olhos vermelhos e cabelo branco. O que acontece é que, assim como em Evangelion, o Axie é uma criação divina. Ele foi enviado por Deus pra tentar deter a Yuno. Ele eventualmente se apaixona pelo Yuki. Eu não sei que porra que ele viu nele, mas tudo bem. E ele decide que vai proteger ele e fazer de tudo pra que ele saiba a verdade sobre a identidade dela. E ele não só consegue fazer isso, como ainda por cima faz o nome dele, tascando um beijão de língua no Yuki bem na frente da Yuno, uns 5 segundos antes de morrer. Eu sei, ninguém gosta muito bem da tia cabeçuda, então eu acho que a tia cabeçuda A gente não se deu o trabalho de procurar o nome de um personagem tão irrelevante como ela. Ela é um dos personagens mais foda-se desse anime inteiro. E não é culpa dela. E ela tinha um potencial pra ter um arco foda, sabe? Tipo, o diário dela tem um poder particular muito interessante. Foi decisivo pro ramo da história na segunda metade do anime. E basicamente, ela tem o poder mais OP de todos. Ela concede diários a outras pessoas. Então ela cria uma rede. Só que por mais que a ideia seja muito foda, acaba que é uma habilidade muito merda. Porque se acabar o sinal ou a internet, todo mundo se fudeu. Fora os outros jogadores que usaram ela e tiraram proveito dela pros próprios objetivos, ela não faz muita coisa. Tipo, a gente só vê ela no orfanato. E ela é tipo uma mãe. A única coisa que a gente vai lembrar é o cabeção de caixa d'água do cacete dessa tia. Outra coisa que pega bastante é o fato de que o arco de construção de todas as personagens femininas parece se centrar obrigatoriamente em trauma e abuso e homens e nada além disso. O abuso sexual da Tsubaki e da Mikami Ai e a forma como os pais da Yuno eram extremamente abusivos. Isso em si não é um problema se for feito da forma correta, mas é tudo tão raso e mal escrito e absurdo que é difícil pro telespectador levar com seriedade e criar algum apego por essas personagens. Esse casal, por exemplo, eles são muito bonitinhos e a história deles é muito bonita também, mas eles duram uns 2, 3 episódios no máximo. A cena da morte deles é até que trágica e comovente, mas tudo se quebra quando a Yuno e o Yuki pulam de paraquedas e o prédio explode atrás deles e nunca mais se fala sobre isso. Então a gente tem o prefeito Outra Farma, que é tipo, oi Deus, e se a gente fizesse um jogo, tá bom. E aí ele morre, porque por algum motivo foi ele que matou os pais da Yoko, porque ele tinha um banco e ele meio que... É muito confuso, essa parte é tipo... Não tem por onde começar, entendeu? Ele é muito ruim. Tipo, toda a sequência de, sei lá, 3 ou 4 episódios que tem esse cara, esse prefeito, é só tipo... Eu sou prefeito muito fodão, e aí ele morre pra Yuno em, sei lá, 5 minutos de tela. É uma cena puta cagada, velho, tipo, parece... Eu não sei, é só ridículo. Leva um tiro, ele abaixa a cabeça dele começa a sangrar, ele morre e pronto, deixou de existir pra sempre. Foda-se, tá ligado? E assim, ele que meio que foi o cara que foi o idealizador do jogo. E ele morre em 2... Ele é prefeito da cidade! Pelo amor de Deus, ele morre pra 2 adolescentes, gente! Ele é prefeito, ele tem segurança, sabe? Ele tem guardinha, ele tem tudo. E ele morre pra 2 adolescentes, não é possível. E ele isso. morre! Não é possível isso. A base de toda a trama durante os 26 episódios é o relacionamento conturbado entre os protagonistas. Agora a gente vai falar especificamente da relação do Yuki com a Yuno, que são os 2 personagens principais. Teoricamente, Mirai Nikki tem uma proposta interessante, ele se propõe a ser um estudo de personagem e uma relação amorosa, que é algo muito comum no Seikaikei. Todo o drama da relação dos personagens gira em torno de que o Yuki não sabe se pode confiar e amar a Yuno, visto que ela apresentou 4.000 red flags pra ele, mas ela ainda é a única que pode proteger ele no jogo.
jogo, até porque ele é bundão demais pra fazer qualquer coisa. E veja, não é um problema ter um personagem fraco. A questão é que o Yuki é uma espécie de Shinji. Ele é covarde, ele tem muitos problemas de confiança, e essa parte do estudo de personagem é muito mal desenvolvida. O Yuki praticamente age da mesma forma na história toda, sendo manipulado pela Yuno durante o jogo inteiro, o que condiz muito com a personalidade dele, mas é aí onde entra o problema. Várias coisas extremamente pesadas que poderiam fazer o personagem conflitar e ser um estudo muito interessante são jogadas no ralo. A morte dos pais do Yuki em determinado ponto da história, por exemplo, dá uma virada de chave na cabeça dele e teoricamente deveria ser um gatilho pro desenvolvimento dele. Mas ele do nada só vira o fodão que vai vencer o jogo pra trazer os pais de volta e consertar as coisas, e é isso, entendeu? E como era de se esperar, isso não se sustenta muito, porque ele volta a agir como o covarde de sempre e mata os próprios amigos que só estavam tentando alertar ele sobre a Yuno pela milésima vez. A Yuno chega a ser insuportável em alguns momentos, mas como a gente disse mais cedo, ela é basicamente um recurso de roteiro pra trama andar. Tipo assim, algo acontece, aí o Yuki se vê em um dilema entre resolver a situação sozinho e acabar fugindo, aí a Yuno vai e aparece pra resolver as coisas magicamente. Nos raros momentos de inteligência e lucidez do Yukiteru, diálogos estúpidos tomam conta do anime e todo mundo, de repente, parece ser muito imbecil, até mesmo a própria Yuno. Eu acho que o maior problema é que Mirai Nikki vai construindo uma ideia de que a Yuno, ela é uma personagem da qual ela é muito traumatizada e tudo mais, e que, tipo, talvez ela esteja sofrendo por dentro enquanto ela faz tudo isso. E sabe, seria verossímil. Só que todo o trecho final é muito desorganizado e muito corrido, tipo... A partir do momento que o casal morre na explosão do prédio, tudo acontece muito rápido. Tipo, o pai do Yuki morre, a mãe do Yuki morre por nenhuma razão. Ela leva uma facada do pai do Yuki. E eu acho que talvez, sabe, a trama nunca parou pra olhar direito pro Yuki. E é isso que o final do anime mostra. Depois do Yuki matar os amigos e fazer tudo o que ele fez até contra o Kaoru, ele meio que se vê sem opção a não ser ficar junto com a Yuno. Essa é a pior coisa que o anime poderia fazer, porque no final das contas, toda a construção dele pra mostrar de que o Yuki tá se sujeitando a isso, porque ele não é capaz de afirmar a própria identidade, na verdade joga tudo isso fora, porque ele meio que só continuou sendo usado pela Yuno até ele descobrir que a Yuno é Deus de outro universo. Basicamente o que acontece é a Yuno, ela voltou no tempo de outro universo pra reviver o jogo ao lado do Yuki. E aí ela vai ficar fazendo isso pra sempre, pra ela ficar pra sempre com o Yuki. E eu acho que esse é um dos temas que pior foi trabalhado, que é justamente o quanto os dois se gostam, sabe? Tipo, a gente tem a definição de que os dois se gostam mesmo a partir de uma transa, como se, tipo, sexo definisse gostar um do outro. E, sabe, não é assim que as coisas funcionam. Eu não sei se você sabe, cara. A vida real não funciona assim. Não sei se você descobriu em algum ponto dos seus 14 anos, mas não é assim que relacionamento funciona. Cara, pessoas transam, sabia? Menor de idade em tela. É verdade, tem isso. É bem estranho mesmo. Tem o Yuki e a Yuno passando o tempo deles sozinhos até o eventual fim do jogo e fim do mundo junto com o jogo. E é todo um trecho muito estranho. E os últimos episódios são basicamente os dois brigando. E aí a Uri Minene aparecendo e ajudando o Yuki. E é porrada, e é tirinho. E aí a Murumuru virando inimiga deles. E você fala, então é pra isso que a Murumuru ficou na história inteira aí e tal. Tá, entendi. Nossa, ela serve pra alguma coisa. A gente não falou da Murumuru até agora, mas ela é basicamente a ajudante de Deus. Ela é basicamente a personagem que tá lá falando, nossa Deus, por que você está fazendo isso? Aí o Deus fala, pra você que é burro e não tá entendendo o que tá acontecendo na tela, aí ele tem um diálogo expositivo assim, porque eu quero que o jogo blá 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 blá. E é isso, é basicamente isso. Tipo, a Murumuru, ela é a visão, 99% do tempo, ela é a visão do espectador com as atitudes de Deus. E olha, é basicamente isso, sabe? Os últimos 2 episódios, principalmente, são uma correria do cacete, tem muita coisa acontecendo. E o final é muito conturbado. Ele é, tipo, conturbado a ponto de ter me deixado revoltado, principalmente o do mangá. Te deixou revoltado por 7 meses. Eu fiquei revoltado por 7 meses. Quando o Yuki recria o universo e, tipo, resolve todos os problemas e resolve a questão da Gasayuno e fica sozinho, parecia um final justo. Tipo, ele fez tanta merda que agora ele consertou as merdas que ele fez, só que ele não pode viver nessa felicidade. Sabe, é justo. Tipo, é o preço de você ser uma divindade onipresente e onisciente. Você faz o que você quer, mas você
não vai ser feliz se você fizer tudo que você quiser. É basicamente muito triste que isso aconteça, porque seria um preço a se pago. Mas não, ele só vê a Yuno quebrando a barreira do divino e do humano. Como ela fez isso, a gente já não sabe, nunca vamos descobrir. Não existe explicação nenhuma pra isso. E eles vão ver as estrelas juntos. Existia várias maneiras de você fazer um final que fosse, sabe, feliz. Não seria completamente estúpido se Mirai Nikki tivesse um final amargo, porque se ele quer tanto apagar de uma obra que é justamente violenta e adulta e tudo mais, a boa parte de animes e mangás que são realmente sérios e tem temáticas sérias tem finais amargos. Eu posso citar aqui, sei lá, Cowboy Bebop, o próprio Evangelion, tirando o C-Builds. O final do C-Builds é bem otimista. É muito feliz pra ser o final de Evangelion. Eu acho que essa é a parte mais triste de Mirai Nikki, porque todas as coisas que poderiam ser boas são jogadas fora até o final. E tipo, eles não tiveram coragem de adaptar o final derradeiro do mangá, então eles fizeram um OVA. E o final verdadeiro do mangá tá no OVA. E assim, mais um episódio, né? Tipo, só 26 episódios. O que muda assistir o 27º? Essa é a parte do vídeo onde eu tento parar pra pensar em uma conclusão que seja boa, mas se nem Mirai Nikki conseguiu fazer isso, então quem sou eu pra querer fazer alguma coisa? Eu acho que a gente conseguiu abordar tudo que a gente tinha pra abordar. Tinha muita coisa pra ser dita. Tinha muita coisa que a gente também ficou de falar, mas a gente achou que o vídeo ia ficar maior do que ele já provavelmente deve estar. Eu vou me fuder muito pra editar esse bagulho, mas tudo bem, é um esforço que eu tô disposta a fazer. Eu só senti que eu queria falar sobre isso com outras pessoas, ver qual foi a experiência que vocês tiveram tendo contato com esse anime pela primeira vez. Se vocês chegaram a fazer a mesma coisa que a gente fez, que era pegar pra reassistir depois de muito tempo. Se vocês conhecem outras obras que passam por esse mesmo problema, que a gente sabe que não são poucas. E é isso, eu gostaria de ver o que vocês têm pra dizer nos comentários. É isso aí. Você tem alguma consideração final, Pedro? Eu não tenho inimigos, ninguém no mundo tem inimigos. Aí você coloca, tipo, aquela foto do Thorfinn natalino com uma música de Eu Natal. vou colocar todos os prints do perfil do Twitter do Thorfinn. Gente, assistam Vinland Saga, é muito bom. Vinland Saga é legal. Inclusive, se vocês quiserem um vídeo sobre Vinland Saga, Eu faria. a gente tá Eu faria. a gente estamos aí, né? Estamos aí. Estamos aí. Feliz Natal, família. Feliz Natal, estamos gravando Esse vídeo vai sair depois do Natal. Esse vídeo vai sair muito depois do Natal. Então talvez feliz ano novo. Sim, talvez leve muito mais do que 7 meses pra... Não, pera. Talvez leve mais 7 meses pra ele sair. Então feliz 2025! Feliz 2025. Gente, esse vídeo tá saindo na época da Copa do Mundo. Como será que tá o último jogo? A Copa do Mundo é 2026. Sim, 2026 vai ser esse vídeo. Que é quando eu vou conseguir terminar de editar.